Os Escoteiros do Brasil, com o apoio da Labre Nacional e através da Equipe Nacional de Radioescotismo, apresentam um curso preparatório para exames do Serviço de Radioamador. Técnica Operacional. Aula 6. Chamados e respostas. Antes de fazer um CQ, um chamado geral, ouça a frequência, QRG, para ver se ela está desocupada. Quando você contestar um CQ, sintonize exatamente a frequência do colega, bit 0, para facilitar a sua recepção. A única exceção é para operar em modo split, quando uma estação transmite em uma frequência e recebe em outra, previamente anunciada. Tenha em mente que outras estações poderão estar tentando o mesmo contato. Identifique-se pelo menos a cada 5 minutos, bem como no início e no fim de cada QSO. Estas são regras aceitas internacionalmente. A estação, que pela ordem está para usar a frequência, é a única que deve atender a outra estação que chamar ou se identificar num espaço entre câmbios. A razão para isso é manter a sequência da rodada. Nunca tente transmitir sobre outra estação. Primeiro porque é ilegal e segundo porque prejudica a todos, a maus operadores que tentam comparar as suas estações fazendo um teste de forças, tentando operar por cima. Isso é muito ruim. CQ é um chamado geral. Quem atende, dizemos que contesta o chamado. Outros detalhes interessantes. Se você desconfia que está modulando junto com outra estação, desligue a sua transmissão, o PTT ou o Vox, e ouça para certificar-se. É sinal de prática operacional deficiente deixar a frequência aquém de direito, pois isso normalmente gera dúvida e confusão logo após. Especifique, quando você passar a palavra, exatamente para quem vai o câmbio. Se a frequência é cedida para uma estação fazer uma chamada rápida a alguém, a conversação entre essas duas estações que estão fazendo esse contato deve ser rápida, ou ambas devem mudar de frequência ou de QRG. A palavra break é estritamente reservada para tráfego de emergência. Não opere em frequências que não lhe são permitidas. Mantenha-se permanentemente atualizado com a legislação radioamadorística. Tenha sempre em mente as condições pelas quais você conseguiu o privilégio de ser radioamador. Não utilize as faixas para propaganda de atividade comercial, política ou religiosa. Abstenha-se de atos que se caracterizem como mercantilização ou comércio. Além de ser ilegal, sua conduta estará sendo observada pelos companheiros. Cada radioamador tem o direito de procurar alcançar os seus objetivos legalmente abrangidos pela licença. Contudo, tem o dever de evitar causar inconveniência ou interferência aos outros. Respeito é fundamental. Se há um estreito segmento nas faixas que é reservado para comunicados internacionais, DX, evite utilizá-los para bate-papos, pois isso vai contra a lei. Respeite os segmentos das bandas que são destinados às diversas práticas operacionais, CW, modos digitais, satélite, pois há espaço suficiente para a convivência harmônica e pacífica de todas as modalidades do radioamadorismo. Nos bate-papos locais diários, dê preferência para a utilização das bandas baixas, 40 e 80 metros, ou então utilize as bandas altas de VHF e UHF, de 50 a 144 ou 430 MHz. Normalmente, os comunicados a longa distância têm preferência sobre os comunicados locais. Na ânsia de conseguir um contato, evite atropelar indevidamente a QRG, ocupando-a antes da conclusão do contato anteriormente estabelecido. Se você perceber que um colega iniciou a contestação a um CQ, espere o resultado dessa contestação. Se a estação que estava chamando não ouviu aquela que respondeu, aí sim caberá a você fazer a sua contestação para tentar fechar o contato. Nos DX e pile-ups são grande quantidade de estações que estão respondendo aos seus chamados. Respeite a ordem natural dos QSOs, evitando beneficiar esta ou aquela estação. Em casos excepcionais,
Essa prática poderá ser admitida apenas se a estação favorecida for uma estação de baixa potência. Telegrafia e chamados específicos. Em CW, use os sinais internacionalmente recomendados, principalmente no término de cada câmbio, a fim de evitar que escutas impacientes possam prejudicar o QSO. Considera-se que um comunicado é válido quando as duas estações tiverem trocado os indicativos de chamada e as reportagens de forma correta. Quando uma estação faz um CQ dirigido, acrescentando a zona geográfica com a qual pretende falar, por exemplo, CQ Asia, CQ Europe, CQ Africa, CQ North America, somente deverá contestar esse chamado quem estiver na região ou país que estiver sendo chamado. Caso contrário, só vai atrapalhar, pois não é o objetivo daquele que está chamando. Seja breve, preciso e conciso nos contatos DX. Nos PILAPs, então, dê o indicativo, sinais e mais nada. Em CW, nunca transmita acima da velocidade com a qual você foi contestado. Não faça CQs intermináveis, faça chamadas curtas. A maioria dos operadores de CW fazem QSY, ou seja, mudam de frequência quando ouvem chamados gerais que são intermináveis. Em DX, estabelecido o contato, cite os indicativos uma ou no máximo 2 vezes. Em DX, repita somente palavras e dados, chave. Não transmita em QSZ, ou seja, repetindo tudo aquilo que você está falando 2, 3 vezes. CW e os contatos DX. Em telegrafia, você deve respeitar os espaços, não emendando as letras. O ritmo é mais importante do que a velocidade. Lembre-se de que as nossas faixas são destinadas aos amadores. Não se preocupe em transmitir depressa. Use uma cadência moderada, porém a mais perfeita possível. Um telegrafista é julgado também pela sua capacidade de receber, e não apenas pela capacidade de transmitir, pela sua velocidade ou até pela cadência da transmissão. A operação CW em alta velocidade pode e deve ser utilizada, desde que ambas as partes, ambas as estações, estejam em condições de fazê-lo e se entendam perfeitamente. Quando ouvir em CW um colega emitir as letras CL em final de QSO, não insista. Será falta de cortesia para com a outra estação, já que CL significa que a estação tem intenção de encerrar a sua operação, ou seja, fazer QRT. Em comunicados PILAP, evite pedir informações, pois a estação de DX sempre passa os dados do respectivo manager de tempos em tempos, assim como sobre a sua estação. Jamais faça interrogatório quando contatar um indicativo especial. A única pergunta cabível é Please Manager ou QSL Info, QSL Information, informações sobre quem ou para onde se envia o cartão QSL. Escutar é sempre muito importante. Escute bastante antes de tentar faturar uma figurinha. Ao se defrontar com um PILAP, evite oferecer o próprio indicativo sem antes saber de quem se trata e depois perguntar o seu indicativo. Please, your call. Em telegrafia, se escreve Please, your call. O R ao invés de your call, ok? Se a estação DX opera em split e você não tem condições de fazer o split, esqueça a figurinha, senão você só vai ficar perturbando os outros com a sua chamada sem a mínima possibilidade de realizar o contato. As extremidades de cada faixa são usadas para comunicados difíceis, DX, de expeditions. Não use esses espaços para contestes, para bate-papos, para QRS ou até mesmo para ficar conversando na sua região. Antes de acessar uma repetidora, primeiro escute um pouquinho para familiarizar-se com as características de seu funcionamento. Para iniciar um contato, comunique que você está na frequência, informando seu indicativo de chamada completo. Faça uma pausa entre as transmissões, ou seja, dê um espaço entre os câmbios. Isso permitirá que os outros radioamadores se identifiquem, indicando que estão na frequência.
Contatos via repetidoras. Evite acionar várias vezes uma repetidora sem identificar-se, apenas para ouvir o barulhinho da conexão. Faça câmbios curtos para garantir a durabilidade do equipamento repetidor e o espaço necessário para os demais radioamadores pedirem oportunidade ou para passarem as mensagens necessárias. O monólogo pode impedir que alguém com uma emergência utilize a repetidora ou a QRG. Câmbios longos podem derrubar uma repetidora. Utilize comunicados simplex sempre que possível. Se puder terminar um QSO em uma frequência direta, não há necessidade de manter a repetidora ocupada ou impedir que os demais a utilizem. Utilize a mínima potência necessária para manter a comunicação. Além de não forçar o equipamento, minimiza a possibilidade de acionar outra repetidora mais distante, que porventura utilize a mesma frequência. Algumas repetidoras estão equipadas com AutoPAT, que é uma conexão com a rede telefônica, que, se corretamente utilizados, proporcionam muitas facilidades. Portanto, não abuse do privilégio para não o perder. Respeite a legislação, especialmente no que se refere a esse uso. Padrões de comportamento. Os radioamadores devem se comportar com integral respeito às leis, sobretudo aquelas que regulam o serviço radioamador. Nossas obrigações perante os demais colegas radioamadores não se limitam apenas aos dispositivos regulamentares. O mais importante é usar o bom senso e a cortesia recíproca ao compartilharmos as frequências que estão destinadas ao serviço de radioamador. O nome do operador da estação de radioamador é um detalhe importante. Vale a pena até, talvez, criar um nome de rádio, especialmente para aqueles que têm nomes grandes e difíceis. Por exemplo, Ronan poderia ser Ron, como eu uso. Vanderlei poderia utilizar Lei. Facilita a codificação. Antes de fazer um contato, normalmente sintonizamos a estação, porém, isso nunca deve ser feito na frequência ocupada. Sempre devemos desviar um pouquinho a frequência, sintonizar ao lado e depois voltar à frequência para só então anunciar a nossa presença por ali. Um contato só termina para muitos radioamadores após a troca dos cartões QSL. Esses cartões são usados para se pedir diplomas e confirmar países trabalhados. Há uma enorme campanha para que todos os radioamadores enviem seus QSLs para todas as estações contatadas, sendo que essa prática não é comum nas repetidoras. Uso de códigos. Os códigos existem para facilitar a comunicação. Os códigos são necessários, porque, na frequência onde há estática ou interferências, eles ajudarão a realizar os seus contatos. Somente o código Q e o código Morse são permitidos para os radioamadores. Utilize os códigos quando necessário, mas lembre-se de que tudo que é demais prejudica. O melhor é simplesmente conversar. Conversar naturalmente, sem ficar repetindo códigos, gírias, chavões. O bom radioamador não deve se comportar como um papagaio que só repete aquilo que ouve, mas não raciocina sobre o que fala. Quando for necessário soletrar ou deletrear um indicativo de chamada, abreviatura de serviço e outras palavras de difícil compreensão, utilize o Fonético Internacional, que é uma convenção muito bem aceita e um grande facilitador. O Fonético Internacional também é usado por aviadores, soldados, marinheiros, policiais e, é claro, pelos radioamadores. Resumo. Técnica operacional. Trata-se de uma série de orientações para que, ao operar as nossas estações, façamos o melhor para conseguirmos bons contatos, bons relacionamentos e nossas faixas sejam bem utilizadas. Para chamar CQ, primeiro ouça se a frequência está livre. Depois comece seu chamado, não muito demorado. Escute para ver se alguém responde. Chamados longos são ruins. Use as partes das faixas destinadas ao modo de sua operação. Respeite espaços DDX e expedições. Para contestar um CQ, ouça bem o indicativo que chama e evite falar junto com outras estações.
Passe seu indicativo com clareza. Codifique se houver necessidade. Para contatos DX, verifique se está sendo usado contato direto ou em split. Nunca sintonize na frequência de chamada. Se houver um chamado específico para uma região geográfica, se não for a sua, não responda. Em rodadas, respeite sua vez. Atenda o comandante, dirija a sua conversa a todos e não faça discussões paralelas. Se quiser conversar especificamente com alguém, mudem a frequência e conversem. Boa estação. Cuide para que a sua estação esteja funcionando perfeitamente para evitar interferir em outros comunicados ou em outras formas de comunicação. Não sobremodule. Não fale junto ou por cima de outras estações. Nunca interfira em outras estações propositadamente. Respeite a faixa e os demais radioamadores. Potência. Respeite os limites de sua classe. Use apenas a potência necessária, especialmente em VHF e UHF. Bom senso. Baseie sua operação no bom senso, na cortesia e no respeito aos outros. QSL. Para os radioamadores, o contato só se encerra após a troca de QSLs. Adote essa prática. É bom saber. Uma boa estação. Boas antenas, bons equipamentos e bons ajustes são fundamentais. Não depende do valor do rádio, mas sim do conjunto funcionando bem. A experiência de radioamadores mais antigos pode sempre ajudar muito. Um guia especial foi escrito por um radioamador escoteiro para ajudar a montar uma boa estação. Ele traz referências a todos os detalhes importantes na montagem. É algo que muito ajudará você, seu radioclube ou seu grupo escoteiro. A foto acima é da estação escoteira Papatango 2 Charlie Mike, uma estação do Distrito Federal que é um excelente modelo a seguir. Um time de operadores mantém a estação e participa praticamente de todos os eventos radioamadorísticos. Outros excelentes exemplos existem no Brasil. Cabe a você descobrir. Chegamos ao final de mais uma aula. Os escoteiros do Brasil, com o apoio da Labre Nacional, através da Equipe Nacional de Radioescotismo, neste curso preparatório para exames do Serviço de Radioamador. Técnica operacional, aula 6, este é o final da aula. Esperamos que tenha ajudado um pouco mais nos seus estudos. Sempre alerta para servir o melhor possível.